Olá, vamos lá ver essa aula de ácidos e bases. Então, ácidos e bases, eles estão presentes muito no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, tudo que tem sabor azedo, por exemplo, é os ácidos. Então, no caso, nós temos o limão, o laranja, né? Limão, a laranja, nós temos refrigerantes, nós temos uva, enfim, diversas substâncias que contém ácido. Por exemplo, a bateria de um carro, ela funciona com ácidos que tem aqui dentro que fazem uma reação química para produzir energia. E por outro lado, nós temos as bases, tá? As bases estão, por exemplo, alimentos que contêm bases são banana verde, caqui verde, tá? Tem aquele sabor, aquela sensação marrenta na boca, né? Que a gente fala sabor adstringente. Então isso é as bases. Então nós temos também bases aqui no sabão e no leite de magnésio, tá? Que é um remédio que a gente toma aí, geralmente para problemas no estômago, tá ok? Então vamos lá, vamos falar agora então sobre os ácidos, tá? Então os ácidos são substâncias que liberam íon H+, tá? Então o que dá esse sabor azedo é esse íon H+, lembrando que íon é quando o átomo ganha ou perde elétrons, tá? Então, limão, no caso nós temos aqui um ácido no nosso estômago, né, no suco gástrico, que é o ácido clorídrico, que é o HCl. Ele ajuda na digestão dos alimentos do nosso estômago. Então, nós temos esse ácido no nosso estômago, nós temos os ácidos das formigas, que fala ácido fórmico. Por quê? Quando ela morde, rompe a nossa pele e joga esse ácido lá, que dá aquela ardência, ok? Então, vamos lá. Vamos falar quanto à presença de oxigênio, então. Nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Então, hidrácidos, eles não contêm oxigênio na fórmula. Exemplo, HF, HI, HCl, que é aquele ácido que tem no nosso estômago, e HCN, tá ok? E oxiácidos, contém oxigênio na fórmula. Então, por exemplo, aqui ó, tem oxigênio na fórmula, tem oxigênio, oxigênio e oxigênio, enquanto que nos hidrácidos não tem oxigênio na fórmula. Então, só lembrar, oxi de oxigênio, hidrácido, ou seja, que só tem hidrogênio e um outro elemento, tá? Lembrando que se você reparar, os ácidos, eles estão sempre ligados lá com alguém da família 4, 5, 6 e 7, tá ok? Então, os elementos aqui ó, são sempre das famílias 4, 5, 6 e 7 para ser um ácido, tá? Então vou falar sobre a força dos ácidos. Então a força dos ácidos, nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Então os hidrácidos que tem somente hidrogênio e um outro elemento da família 4, 5, 6 ou 7, tá? Então quando que ele vai ser forte? Então os hidrácidos eles vão ser fortes quando eles estão ligados a alguém da família 7A, ou grupo dos halogênios, né? Então, família 7A. Exceção do HF, ou seja, do F, que é família 7A, porém ele é moderado, tá ok? Então, quem é moderado? Apenas o HF, ok? E fraco, os demais. Então, se ele não for da família 7A, não for o HF, ele vai ser fraco, tá ok? Então, vamos falar dos oxiácidos agora. Então, os oxiácidos, você precisa fazer um pequeno cálculo aqui. Então, fica o número de oxigênio menos o número de H+, ou seja, o número de hidrogênios. Então, no caso aqui, ó, quando ele vai ser forte? Ele vai ser forte quando eu tenho 3 ou 2. Ou seja, quando o resultado dá 3 ou 2. Por exemplo, eu tenho 4 oxigênios, menos, aqui não tem nada, quer dizer que é 1. Então, 4 menos 1 é 3. Então, 4 menos 1 é 3, significa que ele é forte. Vamos ver esse de baixo, que é moderado. Então eu tenho aqui, ó, hidrogênio não tem nada, quer dizer que é 1, tá? Nitrogênio não tem nada, quer dizer que é 1. E oxigênio tem o número 2 aqui, não quer dizer que eu tenho 2 oxigênios, tá ok? Então, 2 oxigênios, ou seja, o número de oxigênio, menos o número de hidrogênio. Então, 2 oxigênios menos 1 hidrogênio. 2 menos 1 igual a 1. Então, isso quer dizer que esse ácido ele é moderado. E fraco. Então, fraco ele vai dar 0. Então, no caso, eu tenho um oxigênio, não tem nada, aqui é 1. Aqui é o Cl, que é o cloro, tá? Então, não tem nada, aqui é 1. E o hidrogênio, que no caso o H não tem nada, é 1. Então, fica 1 menos 1, que dá 0. Então, quer dizer, esse ácido aqui, ele é fraco. Como que eles estudaram essa questão aqui se o ácido ele é forte, se ele é fraco, se ele é moderado? Então, o que eles fizeram?
A Helios ele fez a experiência da lâmpada, né, que a gente já fez aí no laboratório, que é a questão de ela acender, ou seja, em determinadas substâncias ela ficam mais fortes, em determinadas substâncias ela tem um brilho um pouco mais fraco, né? Em alguns casos ela nem acende. Então, ou seja, é essa questão aqui, ou seja, se o ácido ele é forte, a lâmpada vai ter um brilho forte. Se o ácido é fraco ou moderado, ele vai ter um brilho fraco ou moderado, ou seja, ali na média, você está vendo que não é um brilho intenso e não é um brilho muito fraco também, então, ou seja, ela vai ser moderado. A partir desse experimento, ele começou a observar, então, que existia alguma coisa ali que faziam que esses ácidos, que essas substâncias, né, na época ele nem definiu como ácido, mas que essa substância tinha alguma coisa que fazia essa característica, né, de transmitir mais ou menos corrente elétrica, tá? Então, no caso, quando os ácidos são fortes, o brilho da lâmpada vai ser forte. Se o ácido for fraco, então a lâmpada vai acender com um brilho fraco, tá ok? Então, tem que lembrar disso daí, que isso daí foi de onde começou os estudos aí da questão dos ácidos das bases, tá? Então, nomenclatura dos ácidos. Então, nós temos a nomenclatura dos hidrácidos. Então, é o ácido, ou seja, coloca o nome ácido, por quê? Por causa do H. Lembrando que nos ácidos inorgânicos, você consegue identificar que é um ácido pelo quê? Começa com H. Se você reparar, todos os ácidos inorgânicos, que é o que nós estamos estudando, tá? Então, você tem aqui, ó, que começa com H, tá ok? Então, os hidrácidos, então, lembrando que os hidrácidos, ele tem o H ligado a algum elemento da família 4, 5, 6 ou 7, tá ok? Então, vamos lá. Ácido, representando o H, mais o nome do elemento. Então, o nome do elemento, no caso aqui, é o cloro. Então, eu venho aqui, ó, tem essa tabelinha aqui, tá? Que já vou explicar para vocês aqui. Vamos ver a tabela, então, aqui dos ânions. Então, eu tenho a tabela dos ânions. E no caso aqui, eu tenho o flúor. Vamos ver qual elemento que é? O cloro. Vamos ver o cloro aqui. Então, eu tenho o cloro, no caso, cloreto, correto? Então, vamos voltar aqui. Cloreto, eu tiro a terminação eto, né? Tava assim, ó, cloreto. Vou botar aqui, ó. Tá. Então, eu estava aqui, ó, cloreto, correto? Cloreto. Então, eu tiro o eto e coloco hídrico. Então, fica ácido clorídrico. Ok? Bem simples. Só você olhar aqui na tabela aqui. Então, terminou em eto, terminação hídrico. Você pode estar olhando a tabela, ou você lembrar também que os hidrácidos, a terminação vai ser hídrico. Todos os hidrácidos aqui vão ser hídrico, tá ok? E nos oxiácidos, terminação ico. Mas, se caso você não lembrar, tem a tabela lá dos ânions para você olhar. Então, HBr, né? Fica ácido, vamos ver aqui, o brometo. Então, o Br, que é bromo, fica brometo. Então, aqui ele vai ficar ácido, tiro o eto e coloco hídrico. Então, fica ácido bromídrico, ok? Aqui, HF. Então, vamos ver aqui. O F é fluoreto. Então, ácido, por quê? Por causa do H. Então, ácido flúor. Aí eu tiro o eto e coloco hídrico. Então, fluorídrico, ok? E agora, HCN. Vamos olhar aqui. Então, eu tenho que achar o CN. O CN está aqui, ó. HCN, ou seja, eu tenho que olhar somente o CN, então, que está aqui, que é os ânions, né? Lembrando que ânion é quando ele está negativo. Ele fica negativo quando? Quando ele recebe, ou seja, quando ele ganha elétrons, tá? Então, o CN, que é o carbono e nitrogênio, eles ganharam um elétron, os dois juntos ganharam um elétron, tá? Lembrando que isso daqui tudo respeita às regras das ligações químicas, que foi o que a gente estudou no conteúdo passado, tá? Então, se você fizer as ligações químicas aqui, você vai ver que vai dar certinho. Então, CN é cianeto. Então, vamos voltar aqui. Eu tiro o eto e coloco hídrico. Então, fica ácido cianídrico, tá ok? Então, só olhar aqui essa tabela de ânions, que tem todos os elementos aqui. E vamos lá. Oxiácidos. Então, os oxiácidos, então eu coloco ácido mais o nome do elemento. Então, ácido por quê? Ácido por causa do H. Ácidos começam com H. Isso para os ácidos inorgânicos, tá ok? Que é o que nós estamos estudando. Para você estudar ácidos orgânicos, só lá quando você estiver lá no ensino médio, lá no terceiro ano, ok? Aqui, então, nós estamos estudando os ácidos inorgânicos. Então, aqui, ó. Então,
ácido mais o nome do elemento, no caso cloro, mais o sufixo ico, ou seja, agora nos hidrácidos ele terminava com hídrico, agora nos oxiácidos ele termina com ico, ou você pode olhar a tabelinha aqui e olhar a tabela dos ânions também, ok? Então ácido, colocamos o nome ácido, mas vamos ver aqui a tabela, tá? Aqui, aqui ClO3, então vamos ver aqui, ClO3, vamos procurar o ClO3, tá aqui, ó, ClO3, então ele termina assim, ó, clorato, então vamos ver, clorato, então ele termina em ato, clorato, então eu coloco somente, eu tiro o ato e coloco ico, então fica ácido clórico, ok? Ácido clórico. Vamos ver o de baixo aqui então, H2SO4, então H2SO4 é o ácido sulfúrico, vamos ver aqui então, ácido sulfúrico, vamos achar o SO4 menos 2, SO4 menos 2, tá aqui ó, SO4 2 menos, sulfato, então vamos voltar aqui, tá? Ácido sulfato, então terminou em ato, coloca ico, que eu falei, nos oxiácidos terminação ico. Como que eu sei lá que tem que ser SO4 2 menos, porque ó, se ele tem dois hidrogênios e cada hidrogênio vai perder um elétron, então essa substância aqui, SO4, vai ganhar 2 elétrons, por isso eu tenho que olhar no caso aqui ó, SO4 2 menos, porque ele vai perder, no caso os hidrogênios vão perder cada um elétron, no caso o sulfato vai ganhar 2 elétrons, então ácido sulfúrico, tá ok? Esse daqui, se você reparar, ele muda um pouquinho ali, vamos ver aqui ó, ele termina em sulfato, né? Se você mudasse aqui, ele ficaria ácido sulfíco, né? Então por uma regra ali de português ali, então o nome correto é ácido sulfúrico, tá ok? Aqui, ácido fosfórico, então você tem que olhar aqui, vamos ver, PO3, aqui ó, PO4, vamos confirmar aqui se é PO4 mesmo, isso, PO4, H3, PO4, então a gente tem que achar o ânion PO4 3 mais, desculpa, 3 menos, tá? PO4 3 menos, porque essa substância PO4 vai receber 3 elétrons, então vamos ver aqui, PO4 3 menos, tá aqui ó, então ele tem ortofosfato, então o nome desse ácido, ele pode ser ácido ortofosfórico ou apenas ácido fosfórico, tá ok? Que é o mais comum, então ácido fosfórico, então eu coloco o nome ácido por causa do H, eu retiro lá o ato e coloco ico, então ácido fosfórico, tá ok? Esse daqui, ácido carbônico, ácido por causa do H, então esse aqui nós vamos ter que procurar lá, CO3 2 menos, então vamos ver aqui, CO3 2 menos, CO3 2 menos, tá aqui ó, CO3 2 menos, então carbonato, vamos olhar aqui, então eu tiro o ato e coloco ico, então fica ácido carbônico, ok? Então carbonato, eu tiro o ato e coloco ico, então ácido carbônico, tranquilo? Então tabela aqui só para demonstrar que nos ácidos, que foi o que a gente acabou de ver, eles estão ligados entre família 4, 14 ou 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A e 17 ou 7A. Então os ácidos estão ligados aqui. Esse daqui, se você lembrar lá nas ligações químicas, eram os que recebiam elétrons. Então por isso eles são os ânions, eles ficam negativos. Por isso que a gente está olhando na tabela dos ânions, porque eles são os que recebem elétrons. Então por isso que eles estão ali na tabela dos ânions, tá ok? Agora nós vamos ver aqui a tabela dos ânions. Então se você reparar, esses elementos aqui, eles estão todos ali na família 14, 15, 16 e 17, ou 4, 5, 6 e 7A, tá ok? Então aqui vamos falar sobre a ionização, né? Então a ionização por quê? Porque se você reparar, esses elementos aqui, eles fazem ligação covalente, porém quando estão na presença de água, a gente fala que eles sofrem ionização, ou seja, se transformam em íons, ou seja, um perde elétrons e o outro ganha elétrons. Sempre um vai perder e o outro vai ganhar.
o elétron não fica vagando por aí sem ninguém que tá sem nenhum elemento. Ou seja, ele sai de um elemento e vai para o outro, tá? Então, os ácidos, a gente fala que eles sofrem ionização, por quê? Porque eles são ligação covalente, porém na presença de água, eles perdem, um perde e o outro ganha, ok? Então vamos ver aqui, ó, HCl. Então, na presença de água, né, eu coloco a seta indicando que a reação está ocorrendo e ele transforma em H+ e Cl-. H+ por quê? Porque o hidrogênio tem apenas um elétron, então ele vai perder esse um elétron. E o cloro é a família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Como ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ganhar apenas um para poder ficar com 8, que é aquela regra do octeto. Então, como ele precisa ganhar apenas um, tá aqui, ó, um elétron, ganhou um elétron e ficou feliz. HF, mesma coisa, presença de água, ele transforma, ou seja, o hidrogênio perde um elétron e o flúor ganha um elétron. H2SO4, né? Aqui então é um oxiácido, então H2SO4. Isso quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios e que cada hidrogênio vai perder um elétron, tá, ok? Então por isso H+ e esse 2 na frente, quer dizer que esse 2 ou seja, eu tenho 2 hidrogênios, que esses 2 hidrogênios estão perdendo um elétron cada um, ok? Mais SO4, 2 menos. E se eu não souber, como que faz a separação aqui? É simples, o hidrogênio sempre vai ficar separado aqui e o restante da molécula. Ou você pode olhar também lá naquela tabela de ânions, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, tabela de ânions. Então vamos ver aqui, ó, SO4, 2 menos. Então nós procuramos aqui SO4, 2 menos. Vamos achar aqui, ó, que é o enxofre, né, o S. Então SO4, 2 menos, está aqui, ó. Então só você reparar, olhar aqui, que aqui já tem a resposta lá. Só colocar H, no caso como são 2, então 2H+, SO4 menos. SO4, 2 menos, ok? Então, está aqui, ó, 2H+, mais SO4, 2 menos, ok? Vamos falar agora das bases, então. As bases são substâncias que liberam íon OH-, tá? Então, nas bases aqui, eu tenho diversas bases no nosso dia a dia também. Então, a soda cáustica lá, que algumas pessoas compram para de pipi, às vezes para fazer sabão, enfim, ela é uma base, ok? Como que eu vou alimentos que tem base? Então, banana verde, caqui verde, tem aquele sabor, a gente fala marrento, né, que é um sabor adstringente, ele é uma base. Então, ou seja, aquele sabor quer dizer que é uma base. Nós temos então no caso sabão, tá? Leite magnésio, como já foi falado, que é uma substância que nós acabamos tomando quando nós temos problema no estômago. E aqui, perigo de algumas bases, né? Então, não só as bases, mas como os ácidos também. Então, soda cáustica, enfim, outros ácidos, eles têm um certo perigo. Não pode ficar tomando qualquer tipo de ácidos e bases, porque você vai sofrer sérios danos, ok? Vamos lá. Força das bases. Então, as bases, ou ela é forte ou ela é fraca. Então, os fortes são os metais alcalinos, que é a família 1A, né? E alcalinos terrosos, que é a família 2A. Então, se for alguém da família 1A ou 2A, ele vai ser forte. As demais, elas vão ser fracas. Lembrando que os ácidos, eles estavam lá ligados, um H ligado com alguém da família 4, 5, 6 ou 7A. No caso das bases, então, ele está ligado com alguém da família 1A, 2A ou 3A. Beleza? Então, só olhar na tabela lá. As bases então estão ligadas com alguém da família 1A, 2A ou 3A. Vamos falar agora então da nomenclatura das bases. Então, é bem mais simples, né? Você coloca hidróxido, por quê? Hidro por causa do hidrogênio, óxido por causa do oxigênio. Então, a gente fala que a gente chama isso daqui de hidroxila, né? Oxidrila, enfim. Então, você coloca hidróxido por causa do OH, hidróxido de sódio. Então, você vai olhar hidróxido, então hidróxido de mais o nome do elemento. No caso vai ser isso daqui, vai ser alguém da família 1A, 2A ou 3A. Existem algumas seções também, mas que não é tão difícil, tá, ok? Então hidróxido de sódio. Olhou lá na tabela o elemento que é, ou se você lembrar, e se eu não lembrar o nome desse elemento? Então nós temos aqui
a tabela dos cátions. Então, no caso, você olhar, ó, o sódio, que é o Na, tá aqui, ó, sódio, só colocar o nome dele lá, ok? Então, hidróxido de sódio, hidróxido de bário, então o bário tá aqui, ó, família 2A, o sódio era família 1A. Então, se eu não lembrar o Ba, que elemento que é? Vamos procurar aqui então a nossa tabela. Ba, tá aqui, ó, bário, família 2A, por isso 2 mais. Então, vamos voltar aqui. Por que que aqui é 2? Se você lembrar lá nas ligações químicas, tinha reações que eu colocava desse daqui para vocês fazerem. Ou seja, o bário, ele vai perder 2 elétrons. Como cada OH recebe apenas 1 elétron, então eu preciso de 2 OH para receber os 2 elétrons que o bário vai perder. Então, por isso que ele fica 2. Nesse caso aqui, o alumínio é família 3A, então ele vai perder 3 elétrons. Como OH, cada OH recebe apenas 1 elétron, eu preciso de 3 OH para fazer a reação. Beleza? Então, fazer as ligações certinho. Então, no caso, esse alumínio, que é a família 3A, ele precisa de 3 OH. Tá? Então, aqui fica hidróxido de bário. E aqui hidróxido de alumínio. Bem simples. Então, lembrando que os ácidos, então, eles se ligam o hidrogênio com alguém dessas famílias, família 4, 5, 6 e 7. E as bases se ligam com alguém da família 1A, 2A e 3A. Ou também os metais aqui. Mas o mais comum é 1A, 2A e 3A. Ok? Mas também ocorre com esses outros metais aqui também. Lembrando que o hidrogênio não tem família. E ele vai se ligar com alguém daqui, ó, para formar ácidos. Então, aqui a tabela dos cátions, né? Cátions por quê? Cátions são quem perde. Tá? Então, são quem perde elétrons. Então, quem perde elétrons? Família 1A, 2A e 3A. Então, por isso que esses elementos aqui são família 1A, 2A e 3A. Okay? Lembrando que nós temos uma exceção, que nem eu falei, da amônia, que está aqui, ó, NH4, tá? Que ele é uma base, mas que ele perde também elétrons. Então, existem algumas exceções. Porém, você tem a tabela aqui, fica bem simples. Então, vamos falar então agora sobre dissociação. Dissociação quer dizer o quê? Dividir, né? Então, por que é dissociação? Lá nos ácidos, eles tinham lá que ionização. Por que ionização? Porque os ácidos eles têm ligações covalentes e por ele ter ligação covalente, quando eu misturo no meio de água, ele se transforma em íons. Então, por isso o nome ionização, porque ele era uma ligação covalente e transformou em íons. Aqui é dissociação. Por que dissociação? Porque já tenho ligações iônicas, porém quando eu coloco no meio de água eles só vão se dividir. Isso foi dissociação, ok? Então NaOH, então eu coloco no meio de água, o Na é família 1A, ele vai perder um elétron e cada OH recebe apenas um elétron. Então um perde e o outro ganha. O bário, então o bário está aqui, ó, no meio da água, tá? Então ele vai ficar 2 mais OH menos 2, tá ok? Aqui, NH4OH. Então, esse daqui é aquela exceção que eu falei para vocês, que ele forma uma base, porém, ele não tem elementos da família 1A, nem 2A, nem 3A. Então, o nitrogênio é a família 5A. Então, esse daqui é a exceção que nós temos, tá? Então, NH4 mais, ou seja, todo esse composto aqui vai perder apenas um elétron, e o OH vai ganhar um elétron. Tá ok? Então esse daqui é no caso hidróxido de amônia. Então é isso, ok? Estudem lá os exercícios que foram passados. Dúvidas, manda um e-mail e vamos lá. Até mais.